News Bauru, a senadora Mara Gabrilli, candidata a vice-presidente na chapa com Simone Tebet, acusou Lula de ter pagado 12 milhões de reais para não ser apontado como mentor do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Segundo a parlamentar, o petista foi chantageado pelo empresário Ronan Maria Pinto, do ramo de transporte público do ABC Paulista. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim. O Ronan Maria Pinto cala a boca e fica quieto. Mara disse ainda que Ronan fazia parte da quadrilha que extorquia empresários em Santo André. Prefeito da cidade e coordenador da campanha de Lula em 2002, Celso Daniel foi encontrado morto em janeiro do mesmo ano com marcas de tortura e tiros em uma estrada de Juquitiba, em São Paulo. Inicialmente, a Polícia Civil apontou que tratava-se de um crime comum, mas o Ministério Público declarou que a versão não se sustentava. Segundo os irmãos de Celso Daniel, Bruno e José Daniel, o homicídio foi um crime político para queima de arquivo. Augusto. Bom, o Ronan Maria Pinto estava comprovadamente envolvido aí naquela máfia que extorquia dinheiro de empresários de ônibus. O pai da Mara Gabrilli era um deles, foi um dos extorquidos também comprovadamente. Existem gravações de conversas ocorridas logo depois do crime, em que aparecem as vozes do Ronan Maria Pinto, do Zé Dirceu, do Gilberto Carvalho, que também era secretário, foi indicado para uma secretaria qualquer da Prefeitura de Santo André para resolver o problema da máfia que estava vazando, estavam vazando as informações sobre essas irregularidades, e outras vozes aparecem mostrando o seguinte: o Ronan ameaça os interlocutores, dizendo que ele quer que o Zé Dirceu dê um jeito nisso. Eu quero que dê um jeito nisso. Eu não vou pagar sozinho, etc, etc. Bom, essas fitas foram destruídas por um juiz, não me recordo o nome dele, aquele que tinha cabelo branco, ele que foi preso. Por um tempo ele mandou queimar as fitas, mas as gravações foram copiadas antes e elas existem, estão por aí. A TV Bandeirantes mostrou na época essas gravações, que deixa esse pessoal sob suspeição gravíssima. Eu não posso acusar o Lula de nada, não sei, a Mara Gabrilli é que deve provar essas coisas. Agora, a pergunta, quem matou o Celso Daniel, tem que ser respondida pelo PT, faz 20 anos. 20 anos e nada. O PT nunca, ele gostou do arquivamento do inquérito, crime comum, etc. e tal, não foi. Então, o Ronan, com esse dinheiro, com o dinheiro que ele recebeu do Marcos Valério diz isso também na sua delação. Ninguém quis, era muito grave. E ele comprou o Diário do Grande ABC. Ele era um cara que não tinha dinheiro para isso. E se tornou dono do principal jornal, à época, era muito forte, do ABC. Então, o que não falta é indício de envolvimento do PT e de gente muito próxima do presidente da República à época, o Lula. Então, ele tem que... Aliás, não, ele ainda não era, estava em campanha. O prefeito de Santo André ocuparia o posto que acabou nas mãos do Palocci, coordenar a campanha. Era muito próximo do Lula. Eles é que se entendam e tratem de achar um álibi aí, porque pela segurança com que está falando, a Mara Gabrilli deve dispor de algumas provas, não sei.